Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O Guinei Bisneto. E eu faço questão de agradecer a Marisa Caramela Bem Casados, da cidade de Araguari, e também a Ferreira Segantini, que é um hospital de cirurgia plástica especializado em face. Dr. Márcio Ferreira, Vanessa Segantini, muito obrigado pelo apoio e também a sua audiência, pelo fato de que sem ela a gente não estaria aqui no ar. E, e a você que faz parte da nossa audiência, eu quero te pedir para você fazer todas aquelas formalidades do YouTube. Se inscreva no YouTube, para não perder nenhum programa, receber as atualizações e também nos seguir nas redes sociais, porque lá nas redes sociais nós temos cortes sobre as entrevistas que a gente faz aqui e vai te incitar a curiosidade para que você vá até o YouTube e assista a entrevista inteira. Não se esqueça de tocar o sininho lá no YouTube. Bom, o assunto de hoje são com dois advogados, mas antes que eu fale o nome deles e que eles apareçam aqui na tela, é, é em relação ao direito, obviamente, mas totalmente ligado à internet, ao usuário das redes sociais e uma história particular que vocês vão gostar de saber pelo fato de que você já deve ter sido vítima da mesma coisa. Eu dou boas-vindas ao meu amigo Placidino Stabile e ao Rômulo Meirelles. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, Guinei. Muito obrigado, Guinei. Eu queria saber, primeiro do Rômulo, né? Você é advogado especialista em planejamento patrimonial da família e consultor em direito empresarial, né? Sim. Como que é isso? Olha, Guinei, nós atuamos com direito empresarial há 10 anos, sempre ligado a empresas, atividades empresariais. E de um tempo para cá, nós começamos a atuar também com o inventário. Só que, pouco antes da pandemia, muita coisa mudou. De repente, 700 mil famílias se viram acometidas por uma perda inesperada de um ente querido e se viram obrigadas a trilhar o caminho do processo de inventário, doloroso processo de inventário. E bem nesse Doloroso e caro. caríssimo, oneroso, muito oneroso. E nesse meio tempo, nós já atuávamos com a holding familiar, que é o planejamento patrimonial. Mais inteligente. Exatamente. E E muitas pessoas começaram a procurar isso. Mas o que é isso, né? O que é o planejamento patrimonial da família e sucessório? É basicamente a institucionalização do patrimônio. É aquele patrimônio que as famílias têm, que são os bens, os imóveis, às vezes veículos, às vezes investimentos, né? Financeiros, diversos, né? Ações de empresas. Papéis, né? Exatamente. E é basicamente a institucionalização desse patrimônio, você integralizar eles dentro de um CNPJ, certo? E aqui no Brasil, o brasileiro mesmo, culturalmente, tem uma característica de investir mais em imóveis, diferente de outras nações, como Estados Unidos, na Europa, que o investimento maior são ações de empresas, né? Ações na bolsa de valores. Aqui são imóveis, né? É uma característica do brasileiro. Só que isso traz um outro problema, que é a informalidade. Muitas famílias têm diversos imóveis, aquelas receitas de aluguel, na informalidade. E isso tem mudado, né? Por conta das mudanças tributárias, né? Do fisco, isso tudo tem mudado essa característica. E as famílias estão procurando trazer essa informalidade para a formalidade. Para ficar mais seguro, né? Exatamente.
porque não vai fazer sentido. E o risco é muito grande, são multas retroativas, né? Uhum. Correção. Então, assim, são famílias que têm procurado muito a governança desse patrimônio. Então, basicamente, resumindo, é a institucionalização do patrimônio. Perfeito. Bom, tá aí então no rodapé do seu vídeo o contato do Rômulo Meirelles. Caso você queira falar com ele especificamente sobre este assunto, é só procurar. E o Placidino, meu amigo Stabile, é advogado civil empresarial, especialista em holding familiar também, né? E planejamento sucessório, que acaba sendo a mesma coisa, né, Sim, sim. Placidino? Na realidade, quando a gente fala em holding familiar, a holding ela está dentro do direito empresarial. Mas é muito curioso, se você pegar a lei da SA do Brasil, a nossa lei, que é de 1976, e procurar lá na nota da lei a palavra holding, você não vai encontrar, não Uhum, existe, né? Porque holding é uma palavra inglesa que tem origem. Primeira vez que se ouviu falar holding no mundo foi na Inglaterra, logo depois da Revolução Industrial, né? Porque acabou o trabalho da pessoa física, a Revolução Industrial criou-se uma pessoa jurídica, e aí você tinha que separar esses dois entes, né? O físico do jurídico, e aí sim criou a holding, que muito você bom, sabe, não, é muito bom você trazer a Revolução Industrial, porque isso está nos está nos livros, livros, isso né? é É história, isso é história. fato, né? Não é fake, é fato. É. E a palavra hold vem de to hold, né? To hold, que é segurar, né? Não Uhum. tem uma tradução exata para o português, mas é isso. E depois, né, os Estados Unidos encamparam essa Como lei, bullying, eles né? trouxeram a lei para ele, e a nossa lei da SA é uma cópia quase que autêntica da lei da SA dos Estados Unidos. Ah, que legal. A nossa lei lá de 76, ainda na época do regime militar, porque eles pensaram também naquela época, olha, nós precisamos institucionalizar, fazer o nosso cidadão entender, conhecer para institucionalizar o patrimônio. Então, com isso, né, eu me especializei em direito civil e empresarial. A minha vida profissional, eu venho de empresas, né? Eu sou filho de um velho comerciante que teve um negócio durante 50 anos no interior de São Paulo. Dali eu fui fazer direito. Eu trabalhei muito em várias empresas nacionais, multinacionais, antes de eu seguir propriamente dito na carreira do direito. Terminando a faculdade, eu me especializei em direito empresarial porque tinha tudo a ver comigo. Uhum. Eu nunca me vi em um tribunal, nunca me vi no direito criminal, até que eu gosto muito, né? Acho bonito aquele trabalho, mas eu fui talhado para isso, Até para os filmes são são, interessantes, né? são interessantes. E aí, no direito empresarial, que era na área de consultoria empresarial e auditoria em empresas, e aí nós fomos meio que filtrando e chegamos na holding. Mas primeiro nós começamos com o holding empresarial. E depois, como o Rômulo disse, começou-se a esse caminho para holding que a gente chama de familiar, que é uma holding patrimonial, Uhum. né? Onde a gente pega o patrimônio dessa família, institucionaliza na forma de integralização. Nós pegamos lá aquilo que ele tem de imóvel, por exemplo, e transformamos em cotas de uma empresa, Uhum. onde os patriarcas inicialmente dessa família são os donos dessa empresa, depois eles acolhem os filhos como sócios e fazem a doação dessas cotas para esses filhos. A doação incide o mesmo imposto lá do inventário, né, que é o ITCMD, que é um imposto caro. Só que dentro de uma holding, ele é muito mais barato, porque a forma de cálculo desse imposto é diferente da fórmula de cálculo lá do inventário. E ele não precisa ser feito de uma única vez. Pode ser feito de forma escalonada, daí está aí porque nós chamamos de planejamento patrimonial e sucessório, que isso é passível de fazer ao longo dos anos, ao longo do Uhum. tempo. Antes, né, é um trabalho preventivo ao Exato. inventário. Bom, então tá aí para você. Eles são sócios e amigos. Você é de São Paulo, né, Sou do Placidino? interior de São Paulo. E você, Romulo? Eu sou naturalmente do Rio, mas desde os 4 anos Você aqui, mora aqui? estudei minha vida inteira aqui, a família da minha mãe é daqui, só a família do meu pai que é de lá, do Rio de Janeiro capital.
Bom, ficou interessante eu apresentar para vocês o mote, né, específico da maestria do trabalho deles, mas o nosso assunto é internet. O nosso assunto é como você usa as redes sociais, de que maneira que você. Ah, eu vou entrar no Instagram. Aí vem aquela folha enorme com um calhamaço de palavrinha, não sei o quê, e lá embaixo está assim: você aceita? Ninguém lê o que está ali. Você só marca aceito e assina e entra na rede social. Então, o nosso assunto é a importância da tecnologia digital e o uso adequado das redes sociais na vida das pessoas, que muita coisa vai mudar a partir do ano que vem. Eu queria que vocês começassem a falar sobre a importância desse assunto, pelo fato de que vocês também são usuários, né? Sim, sim. É, vou começar aqui falando sobre a nossa conversa aqui informal antes de começar o Aham, programa, que nós fomos privilegiados porque vivemos naquela outra época. Nós pisamos lá atrás, onde nós vivíamos sem internet, até a televisão, né, que era o existia rádio ali, era o só. rádio, era a televisão, e a nossa fonte de informação era a televisão, era os jornais em papel, os jornais escritos, mas a nossa vida cotidiana, a nossa vida em sociedade, era o contato frente a frente. Eram nas festas, nas reuniões, era na escola, no trabalho, na universidade, Aperto de mão, no olho no aperto de mão, olho. olho no olho. Ah, hoje é mais rápido, hoje se resolve tudo mais rápido. Ótimo, tudo bem, essa tecnologia está aí para isso. Mas aquela formação humana que nós tivemos lá atrás, a nossa geração teve lá atrás, eu fico questionando hoje o que vai ser dessa geração que já nasceu nesse conceito novo de internet e que está nascendo daqui para frente. E a Uhum. internet que nós conhecemos lá no passado é diferente da de hoje e a de amanhã a gente nem sabe o que vai acontecer. Na verdade, todo dia tem uma Todo novidade, dia tem uma novidade, todo dia. né? Você citou aí do problema que a gente tem lá na hora de criar uma conta, bater o dedo ali no botão aceito, porque quando a gente está naquele momento de abrir a conta nova, a gente está ansioso, que a ansiedade é mais um problema que a internet trouxe para a gente. A gente quer a conta na hora, a gente quer a conta que seja para trabalhar ou para mostrar uma atividade ou para alguma coisa. Ninguém tem paciência de ler aquilo ali. Isso é um defeito do ser humano. A gente não lê contrato de banco, não lia, né, fisicamente quando ia Aham. assinar um contrato. Tá? E a internet trouxe isso muito mais rápido, muito mais ágil, jogou isso na nossa frente. Só que por trás da internet, eu costumo dizer que tem alguém pensando, tem uma cabeça ali pensando. Né? Ela está nos direcionando, ela está nos guiando para algum lugar. E isso é muito sério para a humanidade. É muito sério para essas gerações que estão nascendo agora e até nós que estamos no meio disso. Nós usamos a internet. É o meu trabalho, o nosso escritório, a nossa vida hoje. Nós não conseguimos mais viver sem uma rede Impossível, social. Não impossível. tem forma mais. A internet nos ajudou muito, sim. Uhum. Facilitou muito o trabalho do advogado. Nós saímos da máquina de escrever, depois veio aquela revolução quando botaram um PC na nossa frente. Ah, agora tem internet, o processo digital eletrônico, tudo é muito mais rápido. A gente não consegue viver sem. Isso, por um lado, é bom que a gente falar, não, a internet é bom, a gente se vicia nessa internet, só que tem um lado perigoso. Tem um lado Muito, muito perigoso, perigoso. tem um lado trágico da internet que é o que eu digo. A gente não sabe o que vai ser, onde isso vai nos levar, mas a gente sabe que pode não ser uma coisa boa para a sociedade. É verdade. Ô, Rômulo, você falou na questão sobre a sua especialização, de que antigamente a gente tinha aquela coisa do poder da palavra, os contratos verbais, né? A conversa ali no Do fio do bigode, do fio, bigode. né? Isso acabou, né? Não só na questão de uma holding, mas também na internet, né? Para A gente tudo. tem que estar protegido de documento, de contrato e tudo mais, né? Sim. É, é, o problema da internet, só pegando um gancho do que o Cidinho falou, é que é um caldeirão de informações e que nós somos obrigados a absorver
uma lógica de, às vezes, de trabalho, de informações muito maior do que antigamente. E essas questões, esses detalhes passam batido. Então, é preciso ter muito cuidado com tudo que a gente faz na nossa vida física e na nossa vida virtual. Tudo que acontece aqui, as proteções legais, todas as regras que nós temos na vida pessoal, elas, elas são exigidas na vida virtual também. Uhum. Então, não dá para você utilizar, às vezes, a rede social como se você tivesse invisível. Ou Antigamente, como até se fosse a casa da mãe Joana, né? exato. Até pouco tempo atrás, era difícil você rastrear um indivíduo quando ele, às vezes, falava Ah, uma mas coisa. hoje Hoje não tem escapatória. não tem. Hoje a pessoa ela é pega, às vezes ela pode usar até um recurso de VPN, que é aquele recurso que Aham. Muito joga o usado na IP, China, né? joga o IP para longe, mas você vai ser localizado. Então, a responsabilidade individual de cada pessoa, de cada usuário, ela é enorme para consigo, né, para si ou para com os demais. Uhum. Eu queria até dizer para vocês que eu vi uma entrevista na internet, né, dizendo que os algoritmos e a inteligência artificial, as pessoas imaginam, logicamente, que são máquinas, que são robôs e tudo mais. Mas esses algoritmos e essa inteligência artificial, ela é alimentada por Sim, nós, né, pelo ser humano. E eu não sei, eu acho que eu vou deixar o público bem assustado. 90% desses seres humanos são homens e brancos. Então, as informações que nós temos ali são geridas por homens brancos. Quer dizer, existe uma tendência de uma informação, né? Exato. Sim, É chato é isso, né? chato, muito chato, E delicado. delicado, Porque perigoso. você veja bem, esse algoritmo, ele é muito tendencioso. Então, o ponto de partida dele já é algo, vamos dizer assim, enviesado, seria a palavra mais correta. Então, essa informação que chega para nós, ela já chega dessa forma. Então, você quebrar isso é muito difícil. E Você aí, diz do algoritmo, né? Por exemplo, exato, você está procurando ali um presente para sua mulher, um vestido. mas ele está Aí te começa a dando. aparecer só vestido na Sim, sua sim, tela, né? Exatamente. E você quebrar, às vezes, essa corrente é muito complicado, muito difícil. E você já percebeu o quanto que pode se tornar prazeroso ficar rolando o dedo ali? Aham. É É uma droga, viciante, é uma é uma droga, droga. é uma droga. Né? Às vezes eu me pego naquilo ali, você está num ambiente, numa sala de espera, em tudo quanto é lugar, você olha, todo mundo se Aquela pega, luz é hipnótica também. aquilo é hipnótico e aí eu vejo hoje essa criançada, esses adolescentes, a vida deles, o mundo que eles conhecem, grande maioria deles, é só isso. Então, aquilo ali para eles não existe outra preocupação no mundo. É E verdade. aí, esse algoritmo que está ali atrás, ele está dominando uma sociedade. Ele está dominando um nicho de pessoas ali. Ele faz o que ele bem entende, Uhum. faz o que ele bem quiser com aquilo ali. Então, eu mesmo fico me policiando, me pegando muito. Falo, poxa, eu nessa idade que eu tô, com essa vida que eu tenho, com tudo que eu já vivi, que eu já vi, eu vou ficar me restringindo o meu resto de vida a uma telinha dessa? E o pior é que eu sou pego nisso toda hora. A gente ainda é pego Aham. nisso, porque tem coisa prazerosa. A gente gosta de algumas coisas na vida. A gente fala, eu vou procurar ali uma roupa para comprar, eu vou pesquisar um carro, vou pesquisar um lugar, alguma coisa interessante, qualquer coisa, aí você começa a pesquisar e ali está tudo fácil. Antigamente a gente tinha que sair na rua e ir atrás. Mesmo que não seja um produto, seja uma Uma informação, informação. a gente não vai até a Barça, né, Não, procurar. não, a Barça existe, Porque né? Ela tá, pelo menos lá na casa dos meus pais, ela tá lá, mas bonita lá na até a estante. gente ir lá na biblioteca, pegar o livro, procurar, é mais fácil você ir ali digitar, né? Perguntar para a inteligência artificial, Me ajuda aí. né?
Quero até agradecer a Cronelli Produções, que é onde eu faço a gravação do meu podcast, e no nome do Léo Cruzari e toda a equipe, e também a direção de Francisco Júnior. Porque a gente também faz muito uso, eu acho que o setor da informação, né, não tem como não fazer uso da internet. E eu queria saber de vocês, da mesma maneira que eu tenho cuidado de dizer obrigado, por favor, dá licença, aqui na vida real, eu tenho que ter na vida virtual, né? Essa Sim, gentileza, ela sim. precisa espelhar na rede social, porque senão volta aquilo que a gente falou há poucos minutos atrás. É, pequenas discussões, elas descambam para uma ofensa pessoal. Não, e isso agora já ficou um campo minado, né? E Aparece uma notícia, aí já vem gente querendo são os novos detonar aquela juízes, pessoa, né? São os novos juízes da e que não tem moralidade. toga, É, Não, né? não, não. justamente. É muito difícil. Hoje você. Mas é uma questão cultural também. Essa questão que o Placidino falou das crianças é muito preocupante. Tem uma frase que é antiga e eu não sei ao autor, mas que ela é assim, ela é o exemplo máximo dessa questão da internet. A internet, ela afasta os próximos e aproxima os distantes. É uma coisa muito É fato, engraçada isso, né? E ao mesmo tempo triste, triste, né? né? Sobre o fake, né? Os perfis fakes. Eu vi que o Congresso e a Câmara levaram a Virgínia, né? Uhum. Ex, Uma CPI até, né? ex-nora do Leonardo, né? E levaram outros também. Mas por que que não levaram os donos das casas de aposta? Será que eles não estavam lá, mas Não é do outro mesmo? lado? Sim, lógico que eles estavam, né, Placidino? Então, assim, é um circo que mostra para a gente e ainda subestima a nossa inteligência, Sim, né? sim, Porque a gente sabe como está funcionando e como funciona a coisa, né? sim. Então, o perfil fake, é, ele, eu acho que, como numa votação, né, na democracia, eu acho que deveria ter um critério de seleção para você se candidatar. Porque tem candidato que nem sabe falar português. E ele é candidato e acaba vencendo. E para você ter uma rede social, eu acho que deveria ter também um critério de seleção. A gente está vendo agora na Austrália, né, que foi proibido menores abaixo de 16 anos terem acesso à rede social. Aqui no Brasil, eu não discordo disso que você está falando, que eu acho que rede social, já disse aqui outras vezes, ela pode ser um perigo na vida das pessoas, principalmente crianças e adolescentes. Eu acho que todo meio de controle, vamos partir principalmente dessa faixa etária, né, que é o lado mais vulnerável, eu acho que é extremamente necessário. Uhum. Mas nós, aqui no Brasil, a gente não pode esquecer que nós temos uma Constituição de 88, que é a Constituição Cidadã, que ela tentando corrigir alguns erros do passado, erros históricos aqui, desde o nosso descobrimento da civilização, ela trouxe esse lado da igualdade entre todos. Por isso a Constituição Cidadã, então ela tenta até hoje criar essa igualdade para todos os cidadãos brasileiros. E nesse arcabouço de igualdade é o direito a voto. Então, quem tem o direito a voto tem o direito de ser votado. Então, todos podem votar. O analfabeto, ele Uhum. pode ir lá e tirar o título de eleitor, está lá na nossa Constituição. E ele pode ir lá e se candidatar também. Entende? Então isso aqui no Brasil eu vejo um pouco mais delicado a gente tratar dessa questão, enquanto a Constituição equipara e dá esse direito para todos os cidadãos, quando ele entra na rede social também. Tá? Ele pode ter a rede social dele, É, independente da crença, da raça, da idade, da cor, enfim. Então eu vou aqui a ser um pouco situação. radical. Eu acho que a Constituição tem que ser revista. Sim, Porque é tanta coisa que a Constituição permite, né, que a gente esbarra nesse lado que você falou,
que é um assunto delicado. Sim. Ele não pode ser delicado, ele tem que ser um assunto discutido, dialogado, para chegar no denominador comum, né? O direito ele evolui como a sociedade, né? Aliás, ele tem que acompanhar a evolução da sociedade. A nossa Constituição ela veio aí tentando corrigir esses erros, só que quantas PECs já tiveram até hoje? Quantos remendos já tiveram? Não, Eu também entendo, a nossa Constituição ela não é perfeita, mas é a melhor que nós já tivemos. Ela tem que estar aí. Quanto a é isso, a melhor sim. que nós já tivemos. Né? Mas ela tem que evoluir, ela tem que melhorar. A gente tinha que passar por algumas reformas, tinha que chegar ali com coragem, alguém sentar lá com coragem e falar, vamos fazer. Nós precisamos corrigir muita coisa aqui. A nossa democracia ela é muito jovem e é justamente isso que o Placidino falou. Ela veio para tentar tampar uma deficiência, a questão da liberdade de expressão também, das censuras na época da ditadura militar. Então, é uma tentativa de resolver tudo ao mesmo tempo, num momento, assim, crucial. E aí acabou que a gente chegamos atrasados, né, de certo modo, porque tinha alguns países que já estavam à frente, como Estados Unidos, a própria Europa, em alguns países. Então, isso já era muito... a questão da liberdade de expressão já era muito comum. E só que veio a internet, veio o advento da internet, veio as redes sociais, aquela coisa da liberdade de expressão ampla, geral e restrita, o brasileiro achando que pode adequar a mesma liberdade que existe nos Estados Unidos, que eles entendem como liberdade de expressão. Mas E que eles estão vendo que agora não existe essa liberdade, né? Então, assim, é uma questão muito delicada, é relativa, porque é de conveniência. Mas como advogados, vocês, né? Qual a opinião em relação a um perfil fake? O que a OAB diz em relação a documentos, a informações ilegais, a informações inverídicas que são colocadas à torta e à direita na internet? O crime de falsidade ideológica, né, de falsificação de documentos, ele já existe, né? E ele pode ser estendido também para as redes sociais. Uhum. O que ocorre é que não existe ainda muito claro aquela questão do crime de fake news, o termo fake news. Existe a calúnia, a difamação, né, como um termo até geral para você enquadrar essas questões de tipificação penal. Mas nesse Assim, ponto aí, as pessoas que são caluniadas e que elas procuram vocês, advogados, elas acabam ganhando a Sim, causa, né? elas Com estão certeza, amparadas. com Elas certeza. estão amparadas na legislação que nós temos hoje. Porque, como o Rômulo bem disse, ainda não existe Algo específico para isso. Okay. O que está tentando se fazer, primeiro, é tipificar a fake news, declarar a fake news e penalizar quem divulga, mas também a própria plataforma. Tá? Então, e a maior discussão hoje, né, que a gente vê lá no STF, é em cima da plataforma. Porque a Justiça, o nosso STF, o Congresso, entende que a plataforma conhece, ela sabe o que é e o que não é. Ela tem meios, ela tem meios mais rápidos e mais abrangentes para ir lá e conter uma fake news. Ela pode tirar alguma coisa do ar hoje. Não se trata em segundos, né? Em segundos. Não se trata de uma censura prévia, mas ela pode conter num curto espaço de tempo algo que pode ser danoso e gravoso, pode manchar uma reputação. E que não tem nem como resolver. E a grande discussão, né? Porque o leite foi derramado já, né? E a grande discussão, né? Que aí entra aqueles lados, o lado que chega a falar, aqui existe uma censura, né? Estão tentando censurar a plataforma. Na maioria dos casos, eu não vejo dessa forma. Estão tentando regulamentar. Sim. Olha, é internet, é livre, você pode ir lá falar o que quiser, mas não é a casa da mãe Joana. O que você fala, você se responsabiliza pelo que está falando. É o que eu ia falar, porque se você falar uma mentira, você vai ter que provar ela, né? Em qualquer lugar. Aqui na nossa conversa, na vida real, a gente falou uma mentira, tem as consequências.
Ali é a rede social, você vai falar, você vai atingir 1 milhão de pessoas, você vai atingir muita gente. Agora, você não vai se responsabilizar? Pois é. É nessa hora que a gente precisa de vocês, né? Mas Sim. sabe o que que é uma questão também? É que a questão cultural nossa, política, historicamente sempre se baseou, às vezes na mentirinha, na chacota, Mentirinha branca, né? no desafio de vencer o seu adversário político. Sempre teve naquela época não chamava fake news, mas tinha mentira. Aí vinha, chamava uma ex-mulher dele, que teve uma relação às vezes muito tumultuada, um relacionamento tóxico, para ela vir a público falar e às vezes manchar a reputação daquele político. Então isso, de certa forma, sempre existiu. E os políticos, historicamente, sempre se valeram desse mecanismo naquele momento eleitoral. Então, eles próprios não têm aquela vontade política de criar essa mudança. Você está me entendendo? Isso Perfeitamente. impacta direto no cotidiano deles, na atividade deles, na vida, nos interesses deles. Uhum. Então, por isso que, para eles, eu vejo que é muito mais interessante manter essa discussão viva, deixa isso para lá e vamos, e a gente Lógico segue aqui que é. pronto. E um pingo é letra. Eu Sim. tenho certeza que você está entendendo o que nós estamos falando. Pelo fato de que, quando você quer escrever um palavrão na internet, que logicamente eu não vou dizê-lo aqui, mas é só trocar uma letra por um número Caractere, que a pessoa está lendo a mesma palavra, mas ela está travestida. Isso é ridículo. quando Porque você eu tô fala, põe lendo. um apito lá e Eu tô lendo o que está escrito ali, Justamente. não é? Mas eu mudei a letra por um número, aí então eu estou isento. o recado tá Aí dado. isso é Você hipócrita. está muito. ludibriando o algoritmo para não é. ser penalizado. Exato. É muita hipocrisia. Eu vou pedir licença a vocês e dizer para você que está me ouvindo que a gente está nesse fim de ano, né? Esse é o penúltimo episódio, nós temos mais um. Depois Natal e Réveillon, janeiro, a gente larga a enxada no ar e deixa cair em cima de alguém, caiu, né? E a gente volta depois do Carnaval. Mas nesse período, o nosso contato está aí no rodapé do seu vídeo para que você se torne nosso anunciante. Você pode observar os vários podcasts da cidade, que o nosso diferencial é o conteúdo, é o argumento com propriedade e com seriedade. Eu quero que você seja bem-vindo aqui no podcast, ok? Bom, agora, o que aconteceu comigo? Foi vítima dessa internet. Vamos lá, então, porque aconteceu um problema que eu quero que vocês contem, por favor, porque muita gente vai se ver, né? Pode se Mas identificar. resolvemos, né? Sim. Sim. O que aconteceu com o Guinei? O Guinei chegou até nós, né? Chegou até o nosso escritório, depois dele ter passado por algumas tentativas técnicas um tornado de resolver a questão dele. Qual foi o principal motivo? Ele teve a conta dele banida. Nós podemos dizer que a conta dele do Instagram, conta Guinei Bisneto, foi banida pelo Instagram. Pela Meta. Pela Meta. E recebi até carta em inglês e português. O Guinei procurou profissionais da área técnica que têm vasto conhecimento. Vamos falar o nome. Hélio podemos falar. Naís, da NetUI, que é a minha agência. Muito obrigado a vocês. Então, o trabalho em conjunto é primordial. Né? Ele procurou o pessoal da NetUI, Hélio e Naís, que fazem um trabalho excepcional nessa área, tanto na área de internet mesmo, de conteúdo, como na área técnica, né? De recuperar contas, que eles têm aí um vasto histórico de contas recuperadas. E proteção também. E proteção. Eu queria dizer, a gente fica seguro de estar lá. Porque não é simplesmente ir lá e abrir o Instagram. Você tem que saber abrir o Instagram, falar com quem conhece, saber o que está fazendo. E a NetUI faz isso. Depois disso, que infelizmente não conseguiram resolver o problema dele, porque não era
um problema técnico. Era um problema, eu digo, um problema legal. Exato. Era um problema legal. Só a via judicial que poderia resolver. Aí nossos amigos Hélio e Naíse recomendaram o Guinei, ele foi até o nosso escritório, e dali nós começamos a tomar as medidas judiciais. Entramos com uma ação, pegamos toda a documentação, tivemos uma conversa muito harmoniosa com o Guinei para entender os motivos que aquilo aconteceu. Eu vou dar um motivo para o pessoal que está nos assistindo. Por exemplo, quando a gente quer musicar um post, Sim, sim. né? A Meta nos oferece 200, 300 músicas ali, né? Será que não tem uma música que vai te agradar? Porque a gente está na casa de outra pessoa, né? Sim, sim. Você não pode pedir uma bebida ou uma comida que não estão te oferecendo, né? Exato. Você tem que ter essa educação. Aí eu vou lá, pego uma música que não está ali, No hall de músicas do Instagram. 300, 400 opções, e pego uma de um compositor que ninguém pagou os direitos autorais para ele, e vou lá e uso. Isso é proibido. Justamente. Então eu peço a vocês para que leiam as regras de Sim. todas as plataformas. Do ex-Twitter, o atual X, do Instagram, do Facebook, de todos, né, Ron? Todas as plataformas. Sim. E essa questão das músicas, é só a gente lembrar que existe uma propriedade intelectual, né, que criou aquela música, que fez um trabalho totalmente criativo, existe registro de criação, e existe um contrato entre o proprietário dessa música, desse acervo musical, e a Meta, para ela poder utilizar trechos daquelas músicas, né? Às vezes não na íntegra, mas você pode fazer um recorte ali Pedaços, de né? 15 a 90 segundos Uhum. para encaixar dentro da seu trabalho visual ali. Então, é como na vida real, você não pode usar o trabalho de alguém sem autorização. É verdade. Continua, Placidino. E isso aí está lá naqueles Tá lá termos, está lá escrito, tá lá naqueles escrito. termos que nós temos que aceitar, mas que ninguém lê. Tá? E o que aconteceu? O Guinei, ele cometeu isso, ele colocou algumas músicas lá por conta dele, que não estava no hall de músicas O oferecido. repost também, mesmo dando Também, crédito para os autores, a Sim. gente é proibido de Sim, fazer isso, também né? é proibido, e a Meta foi lá e nós entendemos que foi até de forma sumária, né? Porque do jeito que foi feito, 180 dias banido, 6 meses banido. sim, ele foi banir a conta dele do Instagram, e aí a gente faz a crítica pela falta de critérios da Meta. Vamos olhar aqui, quem é o Guinei Bisneto? É um jornalista. O jornalista vive da imagem dele. A comunicação dele, naquele momento, era feita através da rede social, era feita através do Instagram. Né? Como falávamos aqui um pouco antes, as TVs abertas hoje estão migrando para os streamings, para essa forma de comunicação, por essa forma que nós estamos aqui, o podcast, onde o Guinei está. A Meta simplesmente, quando ela toma uma atitude dessa, ela vai lá e bota uma algema no profissional. Ela botou uma algema no Guinei. Olha, você não pode falar mais. Acabou, seu espaço acabou. O que sobrou para a gente naquele momento? O que sobrou para o Guinei? O braço da justiça. Vamos recorrer à justiça. Vamos ao judiciário. Nós conversamos, Guinei, nós vamos tentar a primeira medida aqui, uma medida liminar. Podemos conseguir? Podemos. Podemos não conseguir? Também podemos não conseguir. Era final de ano, corremos para entrar antes do recesso. De virar, né? De virar, para não entrar no plantão, porque a gente entendia que ali talvez não seria caso de plantão, que às vezes a decisão poderia ser desfavorável. Nós não conseguimos a liminar, de pronto, de cara, não conseguimos. O magistrado entendeu que não preenchia os requisitos por uma liminar. Perfeito, não vamos discutir, vamos seguir o processo. Mas agora, depois da manifestação da Meta, do Facebook, da nossa impugnação, saiu a decisão, saiu a sentença definitiva até agora, que devolveu a conta do Guinei. Entendeu que o que aconteceu não era caso, né, não era um caso de banir a conta dele, e até a Meta, antes do final, antes da sentença, ela mesma
foi lá e já manifestou no processo que estava devolvendo a conta dele também. Entendeu? Aí que eu faço a crítica. Por que ela não avaliou antes? Exato. De uma forma mais delicada? Arbitrário, né? Foi arbitrário. E por que não ouviu quantas vezes você tentou comunicação, quantas vezes a Anaíse tentou comunicar com eles? A Anaíse é a NetUI, viu, gente? A NetUI tentou comunicar com eles, porque é ela que tem a linguagem técnica para poder falar com eles. E não, eles preferiram a medida mais dura. Exatamente. E é nesse momento que eu quero falar com você, que eu falei com amigos, eu falei com pessoas da área da informática, eu falei com a minha agência, e até chegar no ponto que eu precisei da justiça. E foi aí que vocês apareceram, porque falar o juridiquês, falar com um advogado da Meta, porque, para quem não sabe, a Meta é proprietária do Instagram, que cuida do feed, dos stories, do Facebook, da fanpage e do Threads, né? Que o Threads apareceu para bater com o X, né? Então, são 4 janelas que a Meta tem. O WhatsApp também, né? O WhatsApp também, exatamente. Também. Que saem as tias conversando do WhatsApp, né? Falar, aconteceu tal coisa, e aquilo vira verdade. E da onde que saiu essa fonte? Ninguém tem a fonte, né? Então, aí aparece vocês, né? E aí, a continuidade, por favor. Sim, aí qual fase que nós estamos hoje? Saiu a sentença há poucos dias atrás, nós cumprimos o prazo, o Instagram, ele entrou lá com os embargos, né? Com alguns embargos, nós fizemos também os nossos e está lá agora para o juiz dar uma decisão em definitiva. Acredito que não vai ter nenhuma decisão diferente do que tem até agora. A conta reestabelecida, o processo tende a terminar por ali mesmo e pronto. O mais importante, a conta do Guinei está aí. Aí fica a pergunta, precisava ter passado por isso? Não precisava. Tanto é que isso tudo que vocês contaram, a gente acabou virando o Guinei Bisneto que eu havia perdido para um perfil profissional, que é o do podcast hoje, com mais de 76 mil seguidores, porque na época eu tinha mais de 100 mil, né? Mas o meu pessoal, né, que tinha sido banido também, né, precisou ser recriado e botar um ponto, o Guinei.bisneto, e eu começar que nem o Ivan Lins, né? Começar de novo, né? E aí, de quase 100 mil seguidores, hoje eu tenho 14 mil. Então, eu não vejo problema na quantidade. Sim. Então, vocês mostraram para a Meta, para os advogados da Meta, que eu era um criador de conteúdo e que eu formava a plateia, que eu não era um influencer. Isso também queria deixar bem claro, né, para o pessoal que está nos assistindo, né? E um outro ponto de atenção que eu quero deixar, aí já é uma questão mais técnica, mas eu não vou entrar no juridiquês. É que essa relação da Meta com os usuários, ela é uma relação de consumo. Existe a previsão legal da relação de consumo protegida pelo direito do consumidor. Embora você abra a conta, não tenha nenhum tipo de pagamento, você não pague nada, não impulsione nada, você é o consumidor final daquele serviço. Então, a Meta, como uma prestadora de serviço e como uma fornecedora de serviço, ela não pode simplesmente excluir sua conta de forma sumária, mesmo que justifique de forma, assim, genérica. Vira uma advertência primeiro, né? Alguma coisa assim. Tem que ser algo muito bem explícito, explicado. Ela não pode chegar Tanto é que a gente ganhou, né? Exatamente. Então, assim, para que os ouvintes entendam que é uma relação de consumo. Não é simplesmente uma entidade lá que pode fazer qualquer coisa, que pode tomar qualquer decisão, te excluir, te banir sem justificativa, sem explicação. Prova disso é que o Mark Zuckerberg abaixou a orelha para o Donald Trump, né? Porque ele estava batendo asa, fazendo o que ele queria, o presidente chamou, botou ele sentadinho lá e falou, eu te dou um tiro na cara. O negócio é diferente. Né? E ele teve que entrar no hall. Tanto é que o Elon Musk saiu dessa brincadeira, ele está independente.
mas o Jeff Bezos da Amazon está lá e outros mais, porque acabam tendo também os seus direitos, né? Os seus Sim, interesses, eu ia falar né? justamente essa palavra, né? São as maiores, né? São as Big Techs, né? Que estão lá nos Estados Unidos, que tem um presidente próximo, alinhado com eles, é o momento deles. Aham, Lógico, né? uhum, Aquela história, qual a melhor coisa do que ser amigo do rei? É sentar junto com o exato, rei, né? Então exato. eles estão no momento deles, não disputam, Manuel isso aí Bandeira já dizia, né? É melhor ser é amigo do melhor rei. ser amigo do rei. Sim, é melhor ser amigo do rei. Então, eu não discuto isso. O mercado é assim, o capitalismo é isso. Não, Uhum. não, não quero entrar nesse mérito, eles estão lá e pronto. Agora, o usuário aqui embaixo, ele tem que ser tratado diferente. As regras são muito claras. As redes sociais, elas não permitem pornografia, principalmente pornografia infantil, não permite cenas de crime, de pessoas expostas, Incitar o ódio, a incitar o violência. ódio, incitar o ódio, tudo bem, isso aí é óbvio, né? O mínimo que a gente se espera. Agora, o que aconteceu com o Guiné não foi nada disso. Nenhuma dessas Nenhuma. O questões. Guiné nunca infringiu nenhuma regra, nunca ofendeu ninguém, nunca mostrou nada de pornografia, nunca mostrou nenhum. Nada, nada. Nada disso. Né? O objetivo aqui hoje é de eu trazer esses dois profissionais dessa área, eu como vítima e agora como vitorioso, né? Grande vitorioso. É o exemplo, o seu caso vai ser o exemplo para diversos profissionais, mas para pessoas que não têm né, esse alcance que você tem como profissional. São pessoas que às vezes usam as Exato. redes sociais para coisas menores, às vezes um pequeno comércio, uma Uhum. atividade menor, uma coisa que não esteja ligada à comunicação. Então, essas pessoas elas podem sofrer esse tipo Podem. de banimento sumário sem entender o que aconteceu, o porquê aconteceu, e elas precisam buscar os seus direitos e entenderem que a rede social, ela tem uma regra para fazer isso. Assim como na vida, assim como em qualquer outro estabelecimento comercial, quando você é atendido no balcão, o vendedor ali, ele não pode te destratar, te mandar embora, ou não vou vender para você. E Não nem é te assim. enganar, E né? nem te enganar, te ludibriar, Falar que isso é te couro e na induzir ao verdade é erro. plástico, né? Exato, te induzir ao erro, não pode. Então, é a mesma regra para a rede social. Isso dito, a gente já está partindo para o final e que daria um outro programa, né? Eu falei sobre a Austrália, mas você viu o Xi Jinping, né? Que agora, se você não tiver propriedade, diploma, sobre medicina, sobre engenharia, sobre qualquer assunto que você queira falar, você está proibido de escrever. Então, você tem que ter propriedade e argumento para poder falar. Porque a gente lê cada coisa que é um absurdo, né? Isso é Isso está uma. Mas certíssimo, não tá? isso que está sendo feito lá, no meu modo de ver, é uma regulamentação. Mas muita gente vai Tá, falar que é falta de tá, liberdade de falta de expressão. É liberdade de porque expressão. existe, né, essa É, linha tênue entre uma coisa e outra. Mas é claro que a gente precisa aprofundar em outros aspectos históricos, culturais. É muito difícil você, às vezes, equiparar uma realidade de um país com outro, né? Uma coisa Uhum. que às vezes dá É certo lá, cultural. exatamente, é. às vezes uma coisa que dá muito certo lá, não dá certo em outros países, Uhum. né? Vamos ver como vai ser o resultado disso. Eu acho, eu vejo com bons olhos Eu também vejo. para eles eu acho que vai ser um avanço, porque eles já têm essa guinada, né, vamos dizer assim, de um controle estatal benéfico para esse fim, né? Então eu acredito que vai ser Como vocês É, também veem com bons olhos a questão do banimento de criança e adolescente sim, sim. está ali naquele meio, né? sim, E Aquele acho que o meio nosso não país é tem que pegar salutar, nosso né? país tem que pegar esses bons exemplos, né? Como o Romulo disse, e talvez adotar, né? culturalmente ali vai ser mais fácil de implantar do que do nosso, mas que esses bons exemplos sirvam de um caminho para a gente seguir. Tem tantos joguinhos ensinando a fazer uma arma, a
né, a violência, e aquela criança, aquele Olha, adolescente, eu vou te falar, eu é um cometi, perigo, né? eu falo aqui, eu cometi um erro com a minha filha. Quando ela tinha 9 para 10 anos, no Natal, ela chorando que queria um celular. Ah, porque todas as minhas amigas da escola Todo têm mundo tem. celular, todo mundo tem celular, e ficou aquela coisa, não, 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 a minha esposa muito, não, não vai dar celular. E ali talvez uma falta de comunicação minha com a minha esposa, aquela questão de pai com filha é uma coisa mais assim, ela chorou mais no meu ouvido. Eu fui lá sozinho, comprei o celular, botei debaixo da árvore. A hora que abri os presentes, ela deu um sorriso até aqui, minha esposa fechou a cara, eu falei, deu ruim. Falei, não deu certo. Me arrependo. Não pela briga que a minha esposa teve comigo, mas se eu pudesse ter segurado mais 1 ou 2 anos, eu teria feito um bem melhor para minha filha. Tá aí uma dica, ó, Não que para ela, outros não, ela não, pais. ela é uma menina íntegra, tá Sim, aí e mas tal, você está mas dizendo um exemplo. eu tirei eu privei ela de coisas da vida cotidiana por conta de um aparelho, Uhum. por conta de um celular. Por mais que a gente tenha colocado regras, por mais que a gente tenha tentado ali, tudo, deixa a briga com a minha esposa, porque até hoje eu sou cobrado por isso, né? Qualquer briga que tem, você deu, você... Tá, isso tá. Ela vai assistir o programa, hein? Vai assistir. Mas eu falo como pai. Hoje eu não faria. Se eu pudesse ter esperado mais 2, 3 anos ali, que era mais 2, 3 anos ela andando de bicicleta, ela brincando, Pisando pisando o pé na na areia, na areia, brincando com terra. as amigas, mais tempo, menos tempo de tela e mais de interatividade, eu tenho certeza que isso traria um benefício muito grande para a vida dela. Graças a Diretor, Deus. a gente poderia aumentar o tempo, né? Ainda falta mais 10 minutos, mas é um assunto que a gente poderia até partir para o deepfake, né? Sim, Porque o deepfake é Esse temeroso, ali né? é terra sem lei. Ali é, Ali é né? terra sem lei. você tem hoje um submundo da internet que ele é como se fosse um É um subsolo. pavor isso, É um né? subsolo. Você não entra, por exemplo, se você entrar lá no navegador comum, você não consegue. Você precisa de uma forma um pouco mais específica para você entrar. E lá você tem de tudo. São conteúdos não rastreáveis, é uma coisa assim Tem terrível, que ir na boca para comprar terrível. droga, Tem, Exato, tem. exato. Eu imagino que ali né? seja a boca. E ali você É, pode chegar até o traficante. E o exatamente. deepfake, com essa evolução da IA, que é uma coisa que transforma algo em realidade, um realismo assim, muito perfeito, você já não sabe o que é mais real e o que não é. Uhum, Você põe pessoas falando coisas em lugares onde elas nunca estiveram e nunca falaram. exato. Mas assim, com uma realidade tão incrível, Guinei, tão perfeito, e você já não sabe. Hoje você passa o seu feed lá na sua rede social, de cada ali, vamos dizer, 10 vídeos que você, 10 conteúdos que você vê, acredito que 3 ou 4 são montagens assim, às vezes para fazer humor, Uhum. colocando pessoas em situações assim, às vezes vexatórias, mas assim, totalmente criado por realidade IA. Isso é muito perigoso. Imagina o ano que vem, que é ano de eleição, a festa que a inteligência artificial vai fazer, né? E o mais perigoso, isso é uma ferramenta que é acessível a qualquer pessoa. Você tem, às vezes, aplicativos que, às vezes, eles geram certos conteúdos, às vezes, uma quantidade de 3 por dia, de forma gratuita. Então, a pessoa, às vezes, ela vai ali e tem uma munição para criar um É. problema gigante. Vamos deixar claro que a gente não é contra a inteligência Claro que artificial, não, né? Não. claro que Ela não. até ajuda muito a vocês, advogados, a nós, Sim, jornalistas, né? vai ter um Ajuda benefício qualquer muito. pessoa, né? É, Fazer uso dela de maneira correta, estamos de acordo, né? Um detalhe, Guiné, em 1994, salvo engano, quando chegou a internet aqui no Brasil,
Eu lembro de uma matéria que dizia que nos próximos 20 anos, milhares de pessoas no Brasil, falando de Brasil, iriam ficar milionárias com a internet. Uhum. Essa mesma matéria saiu agora recentemente, replicando essa notícia para IA, para inteligência artificial. Exato. A inteligência artificial fará milhares de De pessoas milionários fará. aqui no Brasil. Fará. E no mundo inteiro, tá? Mas a Aham. matéria se restringia ao Exato. nosso país. É. Olha, caminhando para a finalização, a gente também pode aconselhar as pessoas de que se você tem um carro e ele está andando muito bem, você não precisa comprar o carro do ano. Essa ânsia de ter o celular novo também, ela cria problemas, né? Porque você deixa de comprar o que é necessário para comprar o supérfluo, né? Ah, eu tenho que ter o celular do ano. É o objeto de desejo do momento, né? Não, Acho que está no top se- da lista dos todos nós objetos. precisamos dessa ferramenta de Sim. trabalho, mas não precisa estar comprando todo ano aquele que saiu, né? Porque tem gente que compra carro com 60 prestações e mora muito mal, né? Não tem garagem para Come guardar muito o carro. mal. E a mesma coisa, um smartphone, É né? aquela velha máxima, né? Às vezes a pessoa tem um carro bacana, mas não tem onde morar. É aquela coisa da imagem, a vinculação da imagem só, rasa. Agora, claro que esses smartphones hoje, eles são uma ferramenta essencial para quem trabalha com internet, com conteúdo, não só com a rede social, mas também no dia a dia, com outras coisas. Tem vários aplicativos. É um computador, né, na palma da mão que você pode fazer várias coisas. E ele é essencial. Mas a gente tem que usar com responsabilidade e com planejamento. Não dá para Exato. fazer isso, substituir isso por coisas essenciais. Uhum. A gente tem que ter conteúdo, tem que ter educação, respeito, hierarquia, né? Todas essas coisas, esses valores que foram Sim, perdidos, né? eu A gente falo tem que mais. Eu falo resgatá-los, né? mais. Conhecimento de verdade não está numa tela de Não, computador. não tá. Está na prateleira. Exatamente. Está lá. É. Olha só que frase legal, hein? Eu só tenho a agradecer a vocês, muito obrigado de vocês terem aceito o meu convite para vir até aqui, para abrir os olhos das pessoas, né? E eu queria a palavra final, a mensagem de cada um de vocês. Rômulo Meirelles, por favor. Vinei, eu agradeço imensamente para nós, como eu já publicamente já te mandei uma mensagem, é uma honra para mim trabalhar ao seu lado, defender a sua causa, crescer com você. Para mim é uma honra e eu fico sempre à disposição, sempre que precisar, a gente estende a mão e estamos de mãos dadas aí para o que der e vier. Muito obrigado, Rômulo. Placidino Stabile. O Guinei, é uma honra muito grande poder estar aqui hoje no seu programa, nesse podcast, principalmente a gente comemorando uma vitória, mas mais do que isso, a honra de tê-lo como amigo, Muito obrigado a mesmo. honra de tê-lo como cliente, de tê-lo como amigo, de poder ter te ajudado. E você é um profissional que eu admiro há muito tempo, antes mesmo da gente se conhecer pessoalmente. Eu já assistia você lá pelo Canal 15. Então você faz parte da história dessa cidade, faz parte da história de muita gente aqui. Tá? Então é uma honra muito grande para nós podermos ter contribuído com o seu trabalho, com a manutenção, lógico, do seu trabalho, poder estar aqui hoje comemorando isso e aproveitando, falando em comemoração, já lhe desejo um Feliz Natal, Muito um obrigado. feliz 2026 Mesmo. para você, para toda a sua equipe, que tenha muito sucesso e que venha 2026 e deixa a meta fazer o que ela quiser, que nós não deixa fazer o que quiser, não. Deixa ela aí que nós estamos aqui para tentar ajudar, É para tentar verdade. Gente, muito Tá bom. obrigado a vocês, obrigado a você. Eu tenho certeza que muitas pessoas que assistiram vão se encontrar e vão poder procurar esses advogados ou os seus advogados, porque faça valer os seus direitos. Muito obrigado pela audiência e a gente volta na próxima semana. Não vou te contar quem que é que vai vir aqui, não, mas a gente vai terminar o ano com chave de ouro. Até lá.